sobre o que é a depressão. A depressão ela é caracterizada como uma síndrome com sintomas cognitivos, afetivos e fisiológicos e apresenta um conjunto variável de sintomas. Ou seja, alguns sintomas vão variar de pessoa para pessoa. Isso vai depender de vários fatores, como por exemplo, o grau de depressão que a pessoa está ou até mesmo a situação que a pessoa está apresentando no momento. Os principais sintomas, ou seja, os sintomas cardinais, são tristeza na maior parte do dia e na maioria dos dias, e alteração na capacidade de sentir prazer em atividades antes prazerosas. A depressão, ela pode ocorrer como um quadro isolado, como uma doença crônica, quadros recorrentes ou está associada a outros transtornos mentais. Agora eu vou falar um pouco sobre a faixa etária a qual a doença acomete. Ela apresenta baixa ocorrência de episódios em crianças pré-escolares, não tendo diferenças significativas entre gêneros. E estimativas de prevalências em pessoas até o fim da adolescência são semelhantes às encontradas na população adulta. Em alguns casos, os pacientes podem apresentar episódios depressivos no período de 12 meses, com ocorrência maior na população feminina. Ou seja, ela acomete mais adolescentes e adultos. Durante a adolescência, o risco de ocorrência de episódios depressivos ele aumenta por muitos fatores. Porque a adolescência é um período de mudança importante, com alterações biológicas, psicológicas e sociais, que podem predispor o aparecimento de transtornos mentais. A duração média de um episódio depressivo não tratado na infância e na adolescência é de 7 a 9 meses, com chance de 50% de recidiva e cerca de 10% dos casos cronificarão. Agora eu vou iniciar falando um pouco do tratamento. A psicoeducação e a abordagem psicoterapêutica são essenciais no tratamento de crianças e adolescentes, uma vez que muitos casos tiveram desenvolvimento desse transtorno por conta de disfuncionalidades do ambiente. O tratamento medicamentoso ele é baseado em antidepressivos e é dividido em 3 fases: aguda, de continuação e de manutenção. A fase aguda é considerada o início do primeiro transtorno depressivo no jovem. Geralmente ocorre de 6 a 12 semanas, sendo os principais objetivos do tratamento obter resposta à conduta instituída e alcançar a remissão dos sintomas depressivos. Já a fase de continuação geralmente ocorre de 4 a 12 meses e nela acontece a consolidação da remissão para a prevenção de recaídas. Por último, a fase de manutenção, que dura 1 ano ou mais, e seu principal objetivo é a prevenção de recidivas. Agora, nós vamos falar sobre a classificação. Os antidepressivos podem ser classificados de acordo com a sua estrutura química ou de acordo com as suas propriedades farmacológicas. As estruturas cíclicas dos anéis benzínicos classificam os antidepressivos em heterocíclicos, os tricíclicos e os tetracíclicos. Os antidepressivos também podem ser divididos em 2 grandes grupos. O primeiro grupo são as aminas terciárias, que inclui imipramina, amitriptilina, trimipramina e doxepina. O segundo grande grupo são as aminas secundárias, que inclui desmetilipramina, nortriptilina e protriptilina. E por último, a maprotilina e a amoxapina são classificados como os antidepressivos tetracíclicos. Os antidepressivos, ou ADTs, são classificados de acordo com sua ação farmacológica, que corresponde a uma ação bioquímica específica do qual a droga produz um efeito. Ou seja, a droga se liga a um alvo molecular, sendo uma tal enzima ou um receptor. E no caso dos antidepressivos, ou ADTs, eles se ligam produzindo uma concentração de neurotransmissores na fenda sináptica, através da inibição do metabolismo, bloqueio da recaptura neural ou atuação em autorreceptores pré-sinápticos. Os ATPs são bem absorvidos completamente pelo trato gastrointestinal, metabolizados em grande parte, entre 55% a 80% pelo efeito de primeira passagem. O pico plasmático é atingido mais rapidamente, entre 1 a 3 horas, por aminas terciárias, como a amitriptilina, do que com amidas secundárias, desipamina e nortriptilina, que levam em torno de 4 a 8 horas para atingir. São atualmente lipofílicos, concentra-se primeiramente no miocárdio e em tecidos cerebrais,
se ligam a proteínas plasmáticas e sofrem o metabolismo primeiramente hepático. Muitos ATPs apresentam farmacosintética linear, isto é, mudança da dose levam a alteração proporcional no nível plasmático. A vida média de eliminação varia, por exemplo, imipramina de 4 a 34 horas, amitriptilina de 10 a 46, clomipramina de 17 a 37 e nortriptilina de 13 a 88. E o estado de equilíbrio é atingido em cerca de 5 dias. A farmacossintética pode variar entre os sexos e a concentração pode diminuir antes da menstruação. Então, resumindo, os ADTs aumentam o efeito monoaminérgicos através dos mecanismos noradrenérgicos e serotonérgicos, que aumenta a concentração de norepinefrina e serotonina por meio de bloqueio de recaptura. Então, a cronicidade dos ADTs sensibilizam os receptores do sistema nervoso central, que também ativam os mecanismos secundários que estão envolvidos nas ligações de proteína G. Os hormônios também aumentam a sensibilidade dos ADTs, que eles interferem nas ligações de imipramina no hipotálamo.